Já jogo para você comentar, Caio, e aí? Tava caducando, né? Era esse o temor ali, né? Que essa emenda, que essa MP caducasse, né? Sim. E retrocedesse, voltasse todo o processo. Bom dia, Edgar. Bom dia. Olha, o governo Bolsonaro, no primeiro trimestre, ele editou aí, se não me engano, umas 9 ou 10 MPs, né, medidas provisórias. Eu queria destacar três delas. A primeira é a MP 870, que é da reforma administrativa, que ela vai reduzir o número de pastas, né, de 29 ministérios para 22, extingue o Ministério do Trabalho, né, antro de sindicalismo pelego e fisiologismo, e tentou fazer o COAF sair, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sair do Ministério da Fazenda e ir para o Ministério da Justiça. Infelizmente, isso foi reformado de forma equivocada pela Câmara Federal. Além disso, tem a MP 873 da contribuição sindical, pouca gente fala nisso. Ele muda as regras de contribuição sindical paga pelos trabalhadores, proibindo o desconto em folha e obrigando os sindicatos a fazer o recolhimento por boletos. Daí é fundamental para não permitir que a convenção coletiva, geralmente esvaziada de representatividade, ressuscite o imposto sindical obrigatório e tungue do trabalhador, tire dele a renda referente a um dia de trabalho por ano. E aí, finalmente, você tem a SMP, que é a 871, que é a antifraude, que faz esse pente fino aí nos benefícios previdenciários pagos pelo INSS, e aí dá umas regras bem mais rígidas para concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade e, principalmente, auxílio-reclusão, que o ouvinte da PAN vai conhecer aí como bolsa presidiário, como bem colocou aí o senador por São Paulo, Major Olímpio. A economia calculada em um ano é de 9,8 bilhões de reais, é bastante coisa. Agora, eu queria falar um pouquinho com o ouvinte da PAN sobre o que é a medida provisória como um instrumento previsto na nossa Constituição, né? Aliás, está tudo elencado no artigo 62 da Constituição, está lá o dispositivo que regulamenta isso. E, inclusive, quais são as limitações. Muita gente acha que o presidente pode sair por aí legislando por MP e não é assim que funciona. Então, direito penal, processo civil, direitos políticos, direitos eleitorais, nada disso é matéria de MP. Bom, o que é importante a gente falar? A medida provisória, ela é reflexo do nosso sistema político presidencialista. Ontem a gente falou aqui sobre parlamentarismo, né? Por quê? A medida provisória, ela compele o Congresso a votar com celeridade, com agilidade, aquelas matérias que o Poder Executivo considera relevante. O que é o Poder Executivo? O governo, o Presidente da República, por aí vai. Então, a MP, a medida provisória, ela é uma norma editada com força de lei. Ela tem efeito jurídico imediato. E quem edita a competência é do presidente da República. Só que a gente está numa democracia, freios e contrapesos, o Congresso precisa referendar isso nas duas casas, né? Câmara e Senado. Então, assim, editou a MP, em 48 horas já vai ter uma comissão mista formada para fazer a emissão de um parecer. São 12 deputados, 12 senadores, depois isso daí vai para votação na Câmara, votado na Câmara, pode ser reformado, pode ser rejeitado, isso vai para o Senado se não for rejeitado. E aqui é importante a gente falar isso, porque essa é uma votação por maioria simples de MP, né? Então o quórum é metade mais um. Significa que você tem que juntar pelo menos 257 deputados de quórum na Câmara Federal e 41 senadores, tá? Essa informação é importante, a gente já vai retomar ela. Se você aprova ela total ou parcialmente, ela já se converte em lei ordinária com aquelas modificações propostas pelo Congresso, que podem inclusive ser objeto de veto presidencial, o que costuma ser bem raro. O nome é medida provisória justamente porque provisório é a característica daquilo que não é permanente, que não é definitivo. A vigência de uma MP é de 60 dias e ela é prorrogada automaticamente uma vez só se ela ainda não tiver votada, né? Então, se a votação não for concluída. E se ela não é apreciada em 45 dias da sua publicação, ela sobe de prateleira e passa para regime de urgência. O que significa? Que ela tem preferência sobre todas as outras deliberações legislativas. Então, no jargão político, eles falam que trava a pauta, né? Você só pode votar outros projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, etc., se você votar antes a MP tirar da frente a MP que está em regime de urgência. E se não votar, nesses 120 dias, a MP caduca, perde a validade e perde todo o seu efeito jurídico. É um problemão para o Poder Executivo. Era o caso dessa MP, que estava algumas horas de caducar, parece que faltava 3 horas. Coisa pouca. Na risca da linha, né? E aí aconteceu um milagre, né, Edgar? Que é o quê? É uma sessão do Senado Federal. Na segunda-feira, em plena segunda-feira, a gente sabe que eles têm o péssimo hábito de trabalhar só de terça, quarta e quinta, com 67 senadores registrando voto, casa cheia.
E aí eu fico me perguntando, ué, mas esse governo não era aquele governo que não sabia articular, que não tinha maioria? Os 55 senadores que votaram a favor, isso é superior à maioria qualificada. E aí fica a pergunta, né? O que aconteceu? Aí você pega, por exemplo, o subtítulo do Globo, da matéria do Globo sobre o assunto. Olha só que interessante. Após acordo com o Centrão e sindicatos, novo cadastro de aposentadoria rural foi adiado. Olha o que rolou. Era para o novo sistema de cadastro entrar em 2020. Eles postergaram isso 3 anos, para 2023. Por que isso? Não é a justificativa que o parlamentar deu aqui bonitinha, de incorporar as pessoas no cadastro. Não, senhor. É porque atualmente os sindicatos são os responsáveis pelas declarações que fundamentam todas as aposentadorias especiais dos trabalhadores rurais. Na prática, o sindicato ganha por dentro, com emissão de taxas, mas também ganha por fora. Aquela velha história da burocracia brasileira de criar dificuldade para vender facilidade e fora os casos de ludibriar, né, os trabalhadores rurais. Então, a MP, ela transfere essa responsabilidade dessa declaração para um órgão subordinado ao Ministério da Economia. Então, seria menos uma teta para os bezerros do sindicalismo. Mas tudo bem, segue o jogo. A gente sempre fala aqui na frase do estadista prussiano, Otto von Bismarck, que política é a arte do possível. Então, na MP 870, o Ministério da Justiça perdeu o COAF. Na MP 871, o Ministério da Economia perdeu, aí, ainda que temporariamente, essa verificação do benefício da aposentadoria rural, que vai continuar nas mãos do sindicalismo. Mas qual que é o denominador comum aqui dessa história? Isso é a prova de que o Centrão não opera por interesse público, mas ainda assim é possível dar um pouquinho de lama, Edgar, para eles chafurdarem, para eles se refestelarem, enquanto o Brasil avança aos pouquinhos. Então fica aí o desejo que essas criaturas aí do pântano aproveitem bem as migalhas e os restos que nós ainda somos obrigados a dar para eles.